Ele me prometeu amor, me disse que me protegeria de tudo, que nunca me deixaria sentir sozinha, mas em 10 anos de casamento, ele nunca me tocou. E quem acabou me acolhendo, quando eu já não aguentava mais tanta solidão, foi o meu patrão. Se você está me ouvindo agora, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de qual cidade está assistindo esta história. Hoje eu vou te contar como a minha vida virou de cabeça para baixo quando o amor que eu esperava do meu marido veio de forma inesperada das mãos de outro homem. Meu nome é Cristina, tenho 63 anos e durante muito tempo achei que amar era sinônimo de esperar. Esperei que meu marido me quisesse, esperei que mudasse, esperei que me visse. E é duro admitir que o tempo que passei esperando foi o mesmo que desperdicei vivendo. Hoje, depois de tantos anos, sei que há solidão pior que a de uma cama vazia. É dormir ao lado de alguém que parece te enxergar como parede. Nasci em cidade pequena no interior de Minas Gerais, num bairro simples de casas amontoadas e gente trabalhadora. Meu pai, José, era pedreiro. Minha mãe, Rosa, lavava roupa para fora. Éramos 5 irmãos e, como em toda casa pobre, aprendi cedo a cuidar, ajudar, trabalhar. A escola ficou em segundo plano. Parei na 7ª série, ajudava minha mãe e aos 15 comecei a trabalhar de diarista na casa de família rica da cidade. Foi lá, entre panelas de cobre e chão encerado, que aprendi o que significava servir. Não com raiva, mas com aceitação. Servir era o que sabíamos fazer de melhor. Aprendi a olhar sem ser notada, a sorrir mesmo quando cansada, a agradecer mesmo quando injustiçada. E foi nesse vai e vem de bandejas que conheci o homem que mudaria o rumo da minha vida, Renato. Renato trabalhava no mercado do bairro, era 2 anos mais velho, tinha jeito calmo e palavras doces. Gostava de me esperar no portão no fim do expediente para me acompanhar até em casa. Naqueles tempos, um gesto desses já significava muito. Eu, moça simples, me sentia escolhida. Renato não tinha muito estudo, mas falava bonito. Prometia que um dia íamos sair daquela vida de aperto, que teria emprego fixo, casa nossa, uma família. Prometeu amor. E essa palavra na boca de um homem parece encantamento para quem nunca foi amada. Namoramos por 2 anos antes de casar. No começo, ele era tudo o que eu achava que queria. Gentil, atencioso, trabalhador. Apesar de tímido e um pouco retraído, me tratava com cuidado quase sagrado. Mas essa delicadeza, que antes eu achava bonita, começou a me incomodar depois que nos casamos. Ele não me tocava, nem na noite de núpcias. Lembro como se fosse hoje. Vestido branco simples, feito pela costureira da rua, festa no salão da igreja, arroz caindo sobre meus cabelos, os parabéns, as risadas. E, à noite, a cama. Minha mãe me abraçou antes da lua de mel e sussurrou baixinho: "Seja paciente, ele te ama." Homem bom às vezes tem dificuldade de mostrar. Fui paciente, esperei que ele me procurasse, mas ele não procurou. Dormiu naquela noite virado para o canto, me desejando bom descanso. Pensei que estivesse cansado, nervoso. Tentei esquecer. Na noite seguinte e na outra, esperei de novo. Ele sempre dizia as mesmas palavras. "Ainda não é o momento certo, Cristina. Quero que seja especial. Quero fazer tudo do jeito certo." Os meses passaram e o momento certo nunca veio. A cada tentativa minha de me aproximar, ele recuava. "Não agora, estou cansado. Amanhã." Resolvi perguntar o motivo. Ele desviou o olhar, ficou vermelho, disse que eu era pura demais e que tinha medo de me machucar. Aquilo soou estranho, mas acreditei. A gente sempre acredita quando quer muito que tudo dê certo. Nosso casamento virou rotina silenciosa.
Eu cozinhava, limpava, lavava. E ele saía cedo, voltava tarde. Não havia brigas, tampouco risadas. Não havia nada. Vivíamos como dois estranhos educados dividindo espaço. Na rua, parecia casal, perfeito. Ele me abraçava na frente de outros, me chamava de meu amor e falava com orgulho de mim. Dentro de casa, o silêncio era muro entre nós. Minha mãe percebeu primeiro. Ele não te trata direito, Cris. Tem coisa errada com esse rapaz. Mas ela não sabia metade do que acontecia. Nunca tive coragem de contar que, em 2 anos de casada, eu ainda dormia sozinha, mesmo tendo o marido ao lado. Foi nessa época que precisei procurar trabalho de novo. O dinheiro que Renato trazia mal dava para pagar aluguel e contas básicas. Passei a fazer faxina em casas da cidade, um dia aqui, outro ali. Até que Dona Lúcia, mulher elegante e cheia de exigências, me indicou para trabalhar na casa do irmão dela, Fernando. Ele mora sozinho, é homem viúvo, educado, precisa de alguém de confiança. Aceitei. O salário era o dobro do que fazia nos outros serviços. A casa ficava num bairro nobre, grande demais para um só morador. Fernando, meu novo patrão, devia ter 40 e poucos anos. Tinha a postura de quem estava acostumado a mandar, mas era educado. Tinha olhos castanho claros e voz firme. No início, quase não o via. Ele trabalhava muito, saía cedo e voltava tarde, assim como Renato. A diferença era que, quando voltava, sempre agradecia pelo café pronto, perguntava se eu estava bem, se não me cansava. Pequenas gentilezas que soavam estranhas vindas de homem de dinheiro. Não demorou para começar a reparar nas diferenças entre eles. Fernando era direto, mas gentil. Renato era distante, frio. Fernando falava comigo, olhava nos meus olhos. Renato parecia evitar isso. Eu limpava a casa do patrão durante o dia e voltava para casa sentir vazio à noite. Sentia cheiro de perfume de outro homem nas roupas que passava, enquanto o meu mal olhava para mim. Uma tarde, enquanto esfregava a varanda, escutei grito de dor vindo do escritório. Corri até lá. Fernando estava de joelhos, segurando o pulso. Tinha caído uma prateleira. Ajudá-lo foi instinto. Quando segurei sua mão, um arrepio percorreu o corpo inteiro. Era toque simples, mas fazia anos que não sentia contato humano de verdade. Fernando riu, envergonhado. Acho que estou ficando velho, Cristina. Não se assuste, foi só um susto. Fiz curativo simples. Tremendo, ele agradeceu. Você tem mãos firmes e jeito de cuidar. Me olhou de um jeito que não via há muito tempo. Olhar de quem enxerga. Voltei para casa diferente, mais leve e, ao mesmo tempo, mais confusa. Estava carente e assustada com o que havia sentido, porque, por alguns segundos, lembrei o que era ser notada. Renato percebeu que eu estava distraída. O que foi? Perguntou frio, quase por obrigação. Nada, só preocupada com o trabalho. Ele assentiu, sem insistir. Aquela seria a última vez que ele perguntou como eu estava por longos meses. Meu casamento virou rotina de responsabilidades. Trabalhava, cozinhava, cuidava de casa, repetia. Aos domingos íamos à missa, sentávamos lado a lado como casal exemplar. Por dentro, eu gritava. Gritava por toque, por palavra, por vida. Fernando me tratava com respeito, mas também com humanidade. Era estranho sentir calor vindo de fora, enquanto dentro de casa tudo era gelo. Foi quando Dona Lúcia, irmã dele, adoeceu. Fernando começou a viajar mais para cuidar dos negócios da família. Eu ficava na casa sozinha cuidando. Ele sempre me deixava instruções escritas, mas também bilhetes simpáticos. Não trabalhe demais, tome água, descanse, coisas simples, mas que me arrancavam sorrisos. Comecei a guardar os recados sem perceber. O tempo passava e tudo piorava com Renato. Tentei falar de filhos. Ele desviou o olhar. Agora não, não é hora.
O não é hora se transformou em nunca será hora. Entendi que havia barreira entre nós que jamais seria cruzada. Parei de insistir. A cama fria deixou de me constranger. Passei a dormir em silêncio, fingindo não sentir mais falta. Certa noite, houve tempestade. Fernando ficou preso na cidade. Disse que chegaria tarde. Pediu que deixasse lanterna e cobertor prontos. Quando cheguei de ônibus, molhada até os ossos, encontrei ele sentado na cozinha, de camisa molhada, tomando café. Você está encharcada, Cristina, disse preocupado. Não devia ter vindo nesse tempo, respondi rindo. Se eu faltar, quem limpa, doutor? Ele ficou em silêncio, me olhando diferente. Aquele olhar que atravessa. Você devia cuidar mais de você. Alguém precisa cuidar de você. Fiquei sem palavras. Porque ninguém nunca disse. Foi a primeira vez que senti coração acelerar em anos. Ele me ofereceu toalha. Ficou perto demais. O cheiro de café quente, a chuva batendo na janela, o calor do olhar dele, tudo me confundiu. Voltei para casa naquela noite com alma inquieta, levando comigo dúvida e culpa. Culpa por pensar no patrão, culpa por desejar carinho que devia vir de outro. Mas como desejar amor de quem nunca quis te amar? Deitei ao lado de Renato, que dormia virado de costas. Mesmo som de respiração calma, distante. Passei a mão devagar no lençol gelado que nos separava e percebi. O amor que ele me prometeu nunca chegaria. E talvez, pela primeira vez, comecei a entender o que era traição sem que ninguém tivesse chamado de adultério. Depois daquela noite de tempestade, algo em mim nunca mais voltou ao mesmo lugar. Fernando começou a aparecer diferente aos meus olhos. Ou talvez fosse eu quem tinha mudado. Passamos a conversar mais. Ele chegava do trabalho e sempre encontrava a forma de puxar assunto. Perguntava minha opinião sobre coisas simples. O noticiário, o que achava de determinado jantar, até sobre flores que gostaria de plantar no jardim. Eram conversas corriqueiras, mas me faziam sentir parte de algo, como se minha voz finalmente tivesse peso. Com o tempo, deixamos de ser apenas patrão e empregada. Éramos duas pessoas dividindo silêncios que se entendiam. Quando ele viajaria, avisava dias antes com certa tristeza na voz. E quando voltava, trazia pequenos presentes, uma caixa de chá, um lenço de tecido delicado, um livro usado com dedicatória antiga. Achei que você ia gostar, dizia. Gostava, não pelos presentes, mas porque alguém lembrava de mim quando não estava mais presente. Em casa, tudo continuava igual, ou pior. Renato quase não falava. A rotina era obediência à inércia. Eu cozinhava, ele comia, lavava as mãos e ia para o quarto, sempre concentrado em livros religiosos, quase em fuga. Comecei a suspeitar que minha presença o incomodava. Uma noite, não aguentei o silêncio e perguntei: Renato, você ainda me ama? Ele fechou o livro, respirou fundo, respondeu: Amor não é essa necessidade física que você sente. É presença de cuidado, de respeito. Te cuido, eu te respeito. O problema é que o que ele chamava de amor não me alimentava. Eu queria sentir coração batendo, não apenas ouvir sermão sobre virtude. No trabalho, Fernando percebia minha tristeza. Tentava disfarçar, mas ele tinha olhar atento. Você está pálida, Cristina. Dormiu bem? Mentia que sim e ele não insistia. Só ajeitava o casaco no meu ombro ou colocava café fresco na xícara, sem dizer palavra. Gestos pequenos, mas que tocavam fundo. Ele também parecia homem sozinho. Ficara viúvo jovem, sem filhos. A esposa, pelo que me contou, morrera de câncer. Falava pouco sobre ela, mas quando falava, olhos dele amoleciam. Depois que ela se foi, a casa ficou grande demais. O silêncio é cruel às vezes. Eu entendi. O silêncio também me devorava em casa. Foi numa sexta-feira de inverno que percebi quanto ele se importava.
O aquecedor da casa tinha quebrado e a noite estava congelante. Tentei consertar, mas não consegui. Quando ele chegou e viu minhas mãos vermelhas de frio, tirou o casaco e me deu. Vai acabar ficando doente, disse rindo. Você parece teimosa, mas frágil por dentro, ri de nervoso. A gente aprende a aguentar. Ele segurou meu olhar um instante longo demais e respondeu, baixo. Ninguém devia precisar aprender isso. Naquele instante, algo mudou entre nós. No início, achei que fosse gratidão, uma ternura inocente, mas quanto mais o tempo passava, mais aquele sentimento se tornava perigoso. Eu esperava pelo momento em que ele chegaria, pelo barulho do portão se abrindo, pelo som dos sapatos pesados contra o chão de mármore. Pintava o rosto levemente, ajeitava cabelo, coisas que há muito não fazia, e me odiava por isso, por ansiar carinho de homem que não era meu marido. Numa manhã de terça-feira, Fernando me encontrou chorando na lavanderia. Eu tentava esconder o choro, mas não consegui. Ele se aproximou, mão hesitante, e perguntou o que havia. Nada, coisa boba. Ele insistiu. Cristina, você é mulher forte, mas todo mundo desaba às vezes. Pode falar comigo. Senti rompimento interno. As palavras saíram como avalanche. Contei sobre Renato, sobre silêncio, sobre ausência. Ele prometeu amor, doutor, mas nunca cumpriu. Não sei o que é toque de verdade. Não sei o que é ser desejada. Virei sombra dentro de casa. Ele ficou calado, olhando para mim com olhos mistos de dor e incredulidade. Nunca te tocou? Perguntou. Balancei a cabeça. Nem mesmo uma vez. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. A distância entre nós diminuiu. Ele segurou minha mão e aquele toque doeu de tanto alívio. Você não merece essa solidão, Cristina. Foi tudo o que disse e bastou. A frase ecoou dentro de mim por dias. Não era proposta, nem promessa. Era reconhecimento. Pela primeira vez, alguém me via. Comecei a me sentir viva de novo, e isso me confundia. Em casa, Renato passou a me observar. Perguntava se eu estava demorando demais no trabalho, se Fernando era homem solteiro. Respondia com frieza que sim, mas que era meu patrão. Nada além disso. Mas o olhar dele era de desconfiança misturada com culpa. Às vezes o encontrava chorando sozinho na sala, Bíblia aberta sobre joelhos. Uma vez ele disse: Cristina, você está diferente. Aconteceu algo. Respondi: aconteceu sim, eu cansei. Ele fingiu não entender. Com o passar dos meses, fiquei confusa entre culpa e necessidade. Cada vez que Fernando sorria, me lembrava que vivia mentindo para mim mesma. Eu não era mulher infiel, mas também não era amada. Naquela casa onde trabalhava, eu sentia calor. Na minha casa, sentia frio. Essa diferença começou a me despedaçar. Uma tarde, chovia muito. Fernando chegou mais cedo. Disse que tinha cancelado o compromisso porque não queria dirigir com estrada ruim. Preparei café, como sempre, e sentamos para conversar. Ele elogiou o cheiro do bolo que eu assava. Cheiro de casa viva, falou rindo. Fazia tempo que não sentia isso. Respondi sem pensar. Talvez porque sua casa estava viva, só faltava alguém notar. Nossos olhos se encontraram de novo, e dessa vez não desviei. Havia algo ali. Algo que crescia há meses, sufocado por medos. Ele se aproximou, lentamente, hesitante. Cristina, não quero te machucar, mas algo em mim muda quando você está por perto. Meu coração disparou. Não diga isso, doutor. Vai ser pior para nós dois. Ele deu meio sorriso triste. Eu já não sei o que seria pior. Continuar calado ou confessar. A campainha tocou e salvou o momento. Era entregador. Pude respirar. Mas dentro de mim nada estava a salvo. Fernando começou a se afastar, talvez percebendo o limite perigoso. Passou a ficar menos em casa, viajar mais, delegar tarefa. Achei que fosse por culpa. E talvez fosse. O trabalho, sem ele, era vazio.
Comecei a me perguntar se tinha estragado tudo apenas por falar demais. Em casa, Renato se tornava mais estranho. Uma noite, sem motivo, disse que queria largar cidade e voltar para o interior. Lá é mais tranquilo, dá para recomeçar. Recomeçar do quê? Pensei. Ele nunca quis começar nada comigo para poder recomeçar agora. Fiquei calada, mas dentro sentia que ele estava fugindo de algo. Talvez sentisse minha distância. Talvez soubesse, mesmo sem provas, que outro homem ocupara lugar emocional que nunca foi dele. Alguns dias depois, Fernando voltou de viagem. Estava abatido, parecia carregando peso invisível. Precisamos conversar, disse. Tenho evitado isso, mas não dá mais. Meu coração parou. Achei que fosse me demitir. Você é parte da rotina dessa casa, Cristina, e eu não quero que isso acabe. Mas também não posso fingir que não sinto nada. Mesmo que nada aconteça entre nós, quero que saiba que me apaixonei. Fiquei muda. As palavras ecoavam. Impossível fingir não ouvir. Doutor Fernando, não diga isso. Eu sou mulher casada. E infeliz, ele completou. Casada com silêncio. Chorei ali mesmo, sem controle. Por que o senhor está dizendo isso para mim? Agora não tem volta. Ele limpou minhas lágrimas com mãos firmes e respondeu. Porque eu já não aguentava esconder. Você pode continuar vivendo nesse casamento vazio, mas precisa saber que há alguém disposto a te amar, verdadeiramente, sem medo. Voltei para casa tremendo, sentindo vergonha e raiva. Raiva de Fernando por ter falado o que eu queria ouvir. Raiva de mim por querer ter escutado. Renato me esperava na sala. Cristina, onde você estava? São 8 da noite. Trabalho atrasou. Menti. Ele me olhou por longos segundos e respondeu apenas: Não existo mais para você, não é? Não respondi, porque a resposta era cruel demais. Passei a noite acordada, lembrando de tudo. As promessas de amor que ele nunca cumpriu, os silêncios, as noites viradas para o lado, a solidão que eu justificava como paciência. E pensei em Fernando, no brilho nos olhos, nas palavras que me deram calor e culpa ao mesmo tempo. Pela manhã, levei o café à mesa como sempre. Renato segurou minha mão e disse: Se um dia você perder medo de ser amada, talvez volte para mim, mas não espere o tempo todo acabar. Fiquei sem voz. Naquele dia, saí para trabalhar e sabia, nada seria igual. Aquela manhã começou diferente. Havia algo pesado no ar, como se vida estivesse prestes a virar ao avesso e eu ainda não tivesse percebido. Renato saiu cedo, mais calado que de costume. Avisou que ficaria o dia inteiro na oficina, talvez até a noite. Agradeci o aviso, mas mal consegui olhar nos olhos dele. Dentro de mim havia um turbilhão de sentimentos: culpa, medo e, acima de tudo, saudade de ser amada. Peguei ônibus até a casa de Fernando. Quando cheguei, ele já estava no jardim podando roseiras. A visão dele, simples, concentrado, com mangas arregaçadas, fez meu coração acelerar. Bom dia, Cristina, ele disse com um sorriso gentil, sem parar o que fazia. Bom dia, doutor, respondi tentando parecer normal. Ele levantou o olhar e sorriu. Já disse para parar de me chamar de doutor. Fernando basta. Aquilo era perigoso. Quando uma mulher começa a chamar patrão pelo nome, algo dentro das regras invisíveis começa a ruir. O dia transcorreu normal. Limpei, cozinhei, deixei casa impecável. Mas entre uma tarefa e outra, nossos olhares se cruzavam e o silêncio entre nós ganhava outro peso. Às vezes, melhor seria ter brigado. Briga descarrega. O silêncio, não. O silêncio acumula. À tarde, o tempo mudou. O vento soprou forte, nuvens escuras fecharam o céu. Raios cortavam o horizonte. Fernando terminou o trabalho no jardim e veio para dentro. Molhou-se inteiro antes de entrar, e o cheiro de terra molhada com perfume dele provocou algo em mim que há muito tempo evitava sentir. Estava
tirando louça da mesa quando ele entrou na cozinha. Vai chover pesado, avisou. Fica até passar, não vá agora naquele temporal. Respondi que precisava ir, que Renato estranharia se voltasse tarde. Ele olhou para mim, preocupado. Sabe que não quero ultrapassar limites, Cristina, mas às vezes você fala dele e parece que fala de um estranho. Suspirei cansada. Ele é meu marido, Fernando. Mesmo sendo estranho, é meu. Fiz promessas. Ele se aproximou devagar, sem me tocar. E ele cumpre as dele? Silêncio. Porque a resposta era não. Prometeu amor e te deu ausência. Prometeu companhia e te deu prato frio e cama gelada. Isso é casamento? Chorei, sem controle. Tentei esconder o rosto, mas ele me segurou pelo braço. Pare de esconder o que sente, Cristina. Você não tem culpa por desejar ser amada. O toque dele queimou. Era quente, humano, verdadeiro. Fiquei imóvel, coração disparado. A chuva começou a cair lá fora. Primeiro pingos finos, depois dilúvio. Fernando respirou fundo. Não vá agora. Ligue para ele, diga que a tempestade te impediu. Peguei telefone fixo e disquei número de casa. Ninguém atendeu. Deve ter saído, murmurei. Ele assentiu. Então vai esperar passar. Vou fazer café. O tempo avançava devagar e cada segundo naquela cozinha parecia eterno. Os raios iluminavam janelas, o aroma forte do café tomava ar. Sentamos frente a frente. Eu tremia. Não sei se de frio ou de medo. Ele falava sobre coisas simples, tentando disfarçar clima denso. Quando era casado, minha mulher adorava a chuva. Dizia que lavava a alma. Senti lágrimas descendo o rosto. A chuva não lava nada, Fernando. Só piora o que já está pesando. Ele me olhou nos olhos e dessa vez não desviamos. Vai se arrepender se eu te abraçar? Ele perguntou baixo, quase num sussurro. Engoli seco. Não sei. A resposta foi verdadeira demais. Ele se levantou, deu volta na mesa e parou ao meu lado. Tudo dentro de mim dizia para fugir, mas não me mexi. Quando braços dele me envolveram, algo desabou. Foi abraço longo, morno, cheio de palavras que não precisavam ser ditas. Quis sentir raiva, mas só senti alívio, porque depois de tantos anos finalmente alguém me encostava, alguém me via. Cheiro dele era mistura de café, sabonete e chuva. Fiquei assim um tempo que pareceu infinito, ouvindo chuva no telhado e batidas do coração dele contra meu rosto. Quando nos soltamos, vergonha veio como onda. Não devia, Fernando. Meu Deus, o que fizemos? Ele segurou minhas mãos. Você apenas permitiu que alguém te tratasse como merece. Isso não é pecado, mas parecia. Eu tremia, coração dividido entre gratidão e pavor. Peguei bolsa correndo. Preciso ir. Ele tentou falar, mas não deixei. Amanhã a gente conversa. Saí correndo sob chuva. Cheguei em casa ensopada, passando frio e culpa. Renato já estava, sentado na sala, Bíblia no colo. Onde estava? Perguntou calmo demais. Choveu, fiquei presa no trabalho. Menti. Ele me olhou o tempo, demais, e isso me fez gelar. Tem cheiro de perfume de homem na sua roupa. É o patrão, respondi rápido. Ajudou com café. Ele apenas assentiu, mas em seu rosto li certeza. Dormiu no sofá aquela noite. Nos dias seguintes, tentei evitar contato direto com Fernando. Cumpria tarefas rápido, falava só o necessário. Ele respeitava meu espaço, mas tristeza era visível. Eu te assustei, disse um dia. Não pretendia. Só queria te lembrar que ainda é mulher. E isso ajuda em quê? Perguntei áspera. Ajuda a lembrar que ainda pode amar. Essas palavras ficaram martelando. Amar. Será que ainda sabia o que era isso? Amor, para mim, era coisa de jovem, ou de desesperados. Mas cada vez que lembrava daquele abraço, meu corpo reagia de forma que eu não controlava. Era como se, por instantes, tivesse recuperado algo há muito perdido. Um domingo, voltei da missa e encontrei Renato arrumando malas. Vai aonde? Perguntei. Voltar para a casa dos meus pais.
Ele respondeu, sem olhar. Precisamos de tempo. Fiquei sem ar. Tempo? Quer me deixar? Não, quero entender. Mas não posso ficar vendo você consumida por algo que não é nosso. Te prometi amor, mas vejo que isso não é suficiente. Tentei argumentar, mas ele estava decidido. Saiu sem raiva, levando pouco. Naquela noite, dormi sozinha de novo. Mas, dessa vez, silêncio era diferente. Pesado, não vazio. Segunda-feira, cheguei à casa de Fernando arrasada. Ele percebeu. Ele foi embora, não é? Balancei, cabeça. Disse que precisava de tempo. Ele se aproximou devagar. Então agora é você quem precisa de tempo. Não quero ser substituto de nada. Chorei e ele apenas me puxou para perto. Foi segundo abraço e dessa vez não havia resistência. Não transgredimos nada. Ainda. Mas o toque dele começava a significar salvação. Fernando falava sobre vida de forma que me fazia sonhar de novo. Disse que não precisava escolher pressa, que podia apenas existir ali, sendo cuidada, pela primeira vez. Em décadas, eu não era invisível. A vizinhança começou a cochichar. Pequenas cidades têm olhos e ouvidos em todo lugar. Uma diarista andando de carro do patrão, voltando tarde, chamava a atenção. Dona Lúcia, irmã dele, me chamou de canto um dia. Cristina, gosto de você, mas tenha cuidado. Gente fala. E meu irmão tem fama, mesmo sem fazer nada de errado. Não destruam reputações. Saí daquela conversa sentindo vergonha e raiva, porque era sempre a mulher que levava rótulo, nunca o homem. Certa tarde, 2 meses após a separação silenciosa, Renato voltou. Disse que queria conversa. Não vim cobrar, só entender, falou com semblante cansado. Você ama esse homem? Quis responder não, mas minhas lágrimas responderam antes. Ele abaixou cabeça. Então acabou. Estendeu o envelope. Assina aqui. É o divórcio. Mãos tremiam quando vi documento. Não precisa fazer isso agora, disse. Preciso sim. Nunca te toquei porque achava que amor se provava com respeito. Hoje vejo que respeito sem paixão é amizade. E amizade não é suficiente. Assinei chorando. Quando ele saiu, senti mistura de luto e libertação. Fui para a janela, vi chuva começar de novo. Chuva. Sempre ela marcando fim e recomeço. No dia seguinte, contei a Fernando. Ele segurou minhas mãos. Eu nunca quis ser motivo de destruição, Cristina. Não quero que pense que era plano meu. Eu sei, disse. Mas não posso negar o que sinto, nem o que já acabou. Ele sorriu de leve. Então vamos viver com calma, sem culpa. Me beijou. Beijo terno, demorado, que não buscava posse, mas reconhecimento. Era beijo de quem dizia, finalmente, ficamos juntos, discretos, longe de olhares. Demorou meses para conseguir paz sem peso. O trabalho virou lar. A casa dele, antes fria, ganhou cheiros, sons, vida. Às vezes ainda lembrava de Renato, mas sem dor, apenas com pena. Ele foi homem que prometeu amor, mas esqueceu de cumpri-lo. Na cidade, comentários continuaram por um tempo. Paguei preço alto por ter seguido o coração. Fui chamada de interesseira, adúltera, ingrata. Fernando ignorava. Me defendia com serenidade que me desarmava. Nem tudo que nasce do erro é errado, Cristina. Às vezes, o erro é caminho da verdade. E talvez ele tivesse razão. Demorou anos para completamente me livrar da culpa. Mas aquele gesto simples, o abraço que começou tudo, ainda hoje me visita em sonhos. Foi o primeiro toque que me fez sentir viva. E às vezes penso que, se amar é pecado, o pior castigo seria nunca ter sentido isso. Durante um tempo, a vida ao lado de Fernando parecia ter finalmente encontrado equilíbrio. Eu trabalhava de manhã, cuidava da casa, cozinhava. Ele voltava no fim da tarde e compartilhávamos o jantar conversando até tarde. Era paz, mas também era frágil. O mundo lá fora ainda sussurrava meu nome com veneno e nem eu sabia ao certo se merecia aquela calmaria.
A culpa era visitante assídua, mesmo quando eu achava que já tinha aprendido a ignorá-lo. Renato desapareceu de vez. Soube por terceiros que voltou para o interior e se tornou professor de catequese. Às vezes, eu o via em sonhos, aquele olhar distante, a mesma voz calma, dizendo que me perdoava. Nas cartas que trocamos brevemente após o divórcio, ele nunca me atacou. Escreveu: Cristina, eu te quis bem à minha maneira, mas meu jeito era frio demais para tua alma quente. Espero que encontre o amor que te faltou. Guardei a carta por compaixão e por respeito ao que fomos. Um fracasso honesto. 3 meses depois de termos nos permitido viver sem segredos, Fernando me pediu para não trabalhar mais na casa dele. Se continuarmos fingindo que é emprego, nunca seremos iguais. E eu quero ser igual a você, Cristina. Hesitei. Parar de trabalhar era abrir mão de autonomia, era aceitar dependência, coisa que passei a vida evitando. Mas os olhos dele pediam confiança. Concordei com condição. Não deixo de ser quem sou. Posso ser sua companheira, mas não vou ser sombra. Gelima sorriu. É exatamente isso que eu quero. Que seja você. Mudei-me definitivamente para a casa dele naquela primavera. Pela primeira vez, acordei em cama onde o silêncio não doía. Ele fazia café antes de eu levantar e me acordava com um beijo na testa. Era delicado sem ser ausente, presente sem ser invasivo. Eu aprendia, tarde demais talvez, o que era afeto de verdade. Mas mundo não esquece rápido quem quebra suas regras. As pessoas me olhavam diferente na feira, cochichavam nas costas. A irmã dele, Dona Lúcia, parou de falar comigo. Um dia ela apareceu, bateu no portão e exigiu conversa. Trouxe olhar afiado e raiva polida nas palavras. Cristina, você destruiu o pouco de paz que meu irmão tinha. Sabe o que dizem? Que se aproveitou de fragilidade dele, de ser mulher sozinha dentro da casa dele para enfeitiçar. É isso, não é? Pegou o lugar da esposa morta. As palavras me atravessaram. Respondi com calma. Dona Lúcia, não roubei ninguém. Só amei quem me amou. Ela riu, amarga. É o que todas dizem. Mas amor não nasce da vergonha. Você devia ter se afastado quando percebeu que ele se importava demais. Por um instante, percebi que ela acreditava no que dizia. No fundo, queria proteger o irmão, mas não via que amor também pode começar cercado de erros. Fernando chegou e a conversa terminou ali. Ele me defendeu com elegância, mas notava que aquilo doía nele. Mesmo sendo homem respeitado, carregava vergonha de desafiar expectativas da própria família. À noite, me pediu desculpa. Talvez eu devesse ter sido mais firme desde o início. Fizemos tudo certo, mesmo assim, as pessoas só veem pecado. Beijei suas mãos para afastar o peso que carregava. Não precisa provar nada, Fernando. O tempo limpa o que maledicência suja. O tempo limpou algumas coisas, mas trouxe provas novas. Certo dia, Fernando começou a tossir muito. Achei que fosse resfriado, depois bronquite. Insisti que fosse ao médico. O diagnóstico caiu como golpe frio. Pneumonia, que evoluiu rápido demais, quase inexplicável. Passou semanas internado. Eu ia todos os dias, levava sopa, lia para ele. Estava ali enquanto médicos vinham e iam. Num desses dias encontrei Dona Lúcia no corredor. Não falou comigo, apenas olhou com desprezo e passou. Mais tarde soube que ela dizia aos parentes que aquela doença era castigo por se misturar com mulher errada. Fernando se recuperou aos poucos, mas nunca mais teve mesma disposição. O homem que caminhava firme agora cedia à idade e cansaço. E eu cuidava como cuidei da vida inteira, mas agora com amor. Quando a febre baixava e ele adormecia, eu sentava ao lado e pensava em ironias. Quem um dia me pagava para limpar o chão, agora dependia de mim para levantar da cama. E ainda assim, nunca me senti usada. Havia dignidade entre nós, coisa rara. Quando voltou para casa, já mais frágil, comentou:
Acho que estou pagando o preço junto contigo, Cristina. As pessoas falaram tanto que quase comecei a acreditar. Não fale assim, pedi. O que temos não deve nada a ninguém. Ele fechou os olhos e murmurou: se Deus quiser, vai durar até o fim. Por um tempo, durou. Meses de risos leves, tardes de calmaria, vida simples. Só que culpa é planta resistente, mesmo cortando pela raiz, sempre volta. Às vezes eu o via sentado na varanda, distante, e sabia que ainda lutava contra o olhar dos outros. Tentava fingir normalidade, mas quando crise de tosse voltava, ficava abatido. Comecei a trabalhar novamente, parte do tempo em casas vizinhas. Precisava me sentir útil e aliviar despesas com remédios. Ele não impediu. Faz bem sair um pouco. E mostra para quem duvida que você é mulher de caráter. Numa tarde, voltando mais cedo, encontrei Lúcia no portão de novo. Dessa vez, chorava. Ele está piorando, não está? Assenti, surpresa com brandura repentina. Eu nunca quis vê-lo sofrer, continuou. Mas juro que tem hora que desejo que ela, você, desaparecesse. Tudo seria mais fácil. Em vez de discutir, ofereci água. Ficamos em silêncio. Às vezes, duas mulheres precisam apenas reconhecer dor uma da outra para que raiva se desarme. Quando ela foi embora, avisou: se acontecer algo com ele, estarei aqui. Ele ainda é meu irmão. Os meses seguintes foram pesados. Fernando piorou. Às vezes chamava meu nome à noite, assustado, sem saber onde estava. Eu respondia presente, segurava a mão dele até voltar a dormir. Trabalhar e cuidar dele ao mesmo tempo me consumia, mas não reclamava. Porque, pela primeira vez, sentia que minha vida tinha propósito. Amar alguém faz isso. Dá sentido até ao cansaço. No começo do outono, médico nos chamou de lado e disse que pulmões dele já não reagiam bem. Queria tentar mais um tratamento, mas resultado era incerto. Fernando olhou para mim e disse: se não voltar para casa, quero me lembrar dela, da vida que tivemos, da mulher que me devolveu vontade de sentir. Levei-o para casa. Transformamos quarto em pequeno hospital improvisado. Eu cozinhava caldos, lia revistas antigas, abria janelas para deixar sol entrar. As lembranças eram alento. Ele falava de tudo, do primeiro dia que me viu limpando o jardim, das conversas sobre chá, da chuva que nos uniu. Em uma dessas manhãs, ele me chamou. Olhos fundos, voz fraca. Cristina, lembra quando tentei te impedir de trabalhar comigo? Era medo de bagunçar sua vida. Agora vejo que foi o contrário. Foi você quem deu ordem à minha. Senti nó nas garganta. Você bagunçou o que eu chamava de resignação, Fernando. Me mostrou que amor de verdade pode começar até nas ruínas. Ele sorriu. Então valeu a pena. Morreu uma semana depois, dormindo. Silencioso, sereno, sem dor. O corpo dele esfriou ainda, abraçado ao meu. Fiquei ali horas, incapaz de soltar. Custava acreditar que o único homem que realmente cumpriu promessa do amor partira sem se despedir direito. O enterro foi simples. Poucos amigos, nenhuma pompa. Lúcia chorou e antes de ir embora me abraçou. Eu estava errada, murmurou. Ele era feliz com você. E é só isso que devia importar. Guardei esse perdão silencioso. Voltei para casa vazia, mas não era a mesma solidão de antes. Agora havia lembranças boas, memórias que aqueciam, e havia cicatriz fina, prova de que amei e fui amada. Trabalhei mais alguns anos, juntei dinheiro e comprei pequena casinha nas redondezas. Lá plantei roseiras, iguais às que ele cuidava. Às vezes ainda chove, e quando o cheiro de terra molhada invade casa, lembro dele me entregando toalha, preocupação nos olhos, dizendo: alguém precisa cuidar de você. Agora aprendi. Posso cuidar de mim. Era isso que ele queria o tempo todo. Passaram-se décadas desde aquele primeiro abraço. Renato nunca mais apareceu, mas ouvi que vive bem, celibatário, sem filhos.
Acho que ele descobriu amor de outro modo, mais espiritual. Eu também encontrei o meu e o perdi, mas sem arrependimentos. Na cidade, ainda há quem me olhe torto quando passo. As palavras deles já não me atingem, porque quem conhece a verdade não precisa explicar para todos. Fernando me ensinou isso. Há amores que não precisam ser entendidos, apenas sentidos. Hoje, quando caminho pelo quintal e cuido das flores, sinto paz. Não ouro, não riqueza, só paz. Teria desejado vida com menos dor? Talvez, mas sem aquela dor, não descobriria a força que vivia escondendo a garota que um dia acreditou em promessas vazias. Promessas que nunca viraram toque, que nunca viraram abraço, até o dia em que um homem, sem esperar nada em troca, me acolheu com o que tinha de mais simples e mais sagrado: humanidade. Hoje, com 63 anos, conto esta história não para buscar perdão, mas para deixar um pedaço da verdade no mundo. Porque por muito tempo vivi com vergonha, achando que precisava justificar cada escolha. Agora entendo que certas histórias não se justificam, se sentem. E a minha foi assim, imperfeita, dolorosa, mas profundamente humana. Depois que Fernando partiu, precisei aprender a viver sozinha de novo. Foi como voltar ao início, só que com marcas e maturidade de quem já entendeu que solidão não é o mesmo que abandono. Passei meses tentando preencher vazio com tarefas simples: varrer quintal, cuidar das roseiras, visitar o cemitério aos domingos. Cada pétala nova que brotava me lembrava dele. Às vezes falava sozinha, fazendo perguntas bobas. Você acha que eu devia ter saído daquele casamento antes? Fernando? Ter evitado tudo? O vento que movia as folhas sempre parecia responder devagar, como consolo mudo. A vizinhança, aos poucos, foi silenciando. A história escandalosa da empregada que se envolveu com o patrão morreu junto com ele. O tempo tem esse dom, transforma boatos em esquecimento. As pessoas seguiram suas vidas, e eu segui a minha. Continuei trabalhando em outras casas, mas já não precisava tanto. O dinheiro que Fernando deixou cuidou do essencial. Mais importante que isso ficou o amor, aquele que não se mede em papéis, bens ou aprovação dos outros. Alguns anos depois, recebi carta inesperada. Era de Lúcia. Reconheci letra na hora. Tremi antes de abrir. Dentro havia mensagem curta e sincera. Cristina, pensei muito no que passamos. Se um dia guardar mágoa, que fique pequena diante do bem que você fez ao meu irmão. Ele morreu sorrindo e sei que foi por sua causa. Obrigada por cuidar dele até o fim. Chorei um dia inteiro com aquelas palavras. Guardei a carta junto das outras, inclusive a de Renato. 2 vozes diferentes, 2 amores que marcaram a mulher que me tornei. Renato nunca mais veio, mas uma tarde recebi mensagem de uma mulher dizendo ser sobrinha dele. Tia Cristina, o tio Renato falou seu nome no hospital antes de falecer. Pediu para dizer que esperava que você tivesse encontrado o amor que ele não conseguiu te dar. Li e senti aperto no peito. Ele, que nunca me tocou, ainda assim me amava no jeito desajeitado que conhecia, amor contido, mas sincero à sua maneira. Agradeci em silêncio. Cada um de nós amou o máximo que sabia. Nos anos seguintes, decidi transformar dor em algo bonito. Abri pequena casa de chá no centro da cidade. Era simples, mas aconchegante. E, curiosamente, muitas mulheres começaram a aparecer lá. Algumas vinham só para conversar. Outras para desabafar histórias parecidas com a minha. Mulheres que esperaram demais, que se doaram para os maridos, que esqueceram de si mesmas, tentando manter promessas que só elas seguiam. Chamavam de refúgio, o que para mim era apenas morada de paz. Ali, entre xícaras e perfumes de flores secas, percebi que não era a única a querer servir. Certa vez, uma moça jovem com olhos cansados
Sentou à mesa e começou a chorar. Contou que marido a tratava bem, mas nunca a tocava. A mesma solidão que eu vivi. Senti vontade de abraçá-la, dizer que entendia de não se culpe por precisar de carinho. O corpo também tem fome e não é pecado sentir falta de amor verdadeiro. Ela me abraçou e chorou ainda mais. Nesse dia percebi que, de algum jeito, Fernando continuava me ensinando a acolher. Ele me resgatou da invisibilidade e agora eu fazia o mesmo por outras. Era como se o amor dele vivesse através de mim. Com o tempo, jovens me chamavam de tia Cristina. Riam quando eu contava que um dia fui empregada. Eu dizia que o trabalho nunca foi vergonha. Vergonha era viver sem se permitir sentir. A loja prosperou aos poucos. Turistas vinham, perguntavam pelas histórias das velhas fotos na parede. Nelas, aparecia eu e Fernando, sorrindo discretamente, cercados de flores. Dizia apenas: esse foi homem que me ensinou o valor dos gestos simples. Os anos foram passando em calma que nunca conheci. De manhã, levantava com o sol no rosto e cheiro de café fresco. À tarde, regava roseiras, lia livros antigos e escrevia diários que talvez ninguém leia. À noite, gostava de olhar o céu e imaginar que, onde quer que Fernando estivesse, ainda cuidava de mim de alguma forma. Às vezes sentia leveza no ar, brisa suave tocando o rosto, e pensava, é ele. Mas a vida, mesmo tranquila, não apaga completamente passado. Uma vez encontrei uma das antigas patroas dos tempos de juventude, Dona Margarida. Estava velha, frágil, sentada num banco na praça. Quando me viu, demorou para reconhecer. Depois, sorriu. Cristina, é você? Sempre soube que era moça diferente. As outras vinham pela comida, você vinha pelo silêncio. Onde anda aquele seu marido religioso? Hesitei por segundo antes de responder. Renato, foi embora faz tempo. Ela acenou com cabeça devagar. Homem frio mata amor devagar, minha filha. Aprendi isso tarde. Ainda bem que você aprendeu antes. Essas palavras ficaram comigo dias. Sim, eu aprendi. Aprendi caro, mas aprendi. Aprendi que amor sem toque é promessa quebrada, que carinho não é luxo e que respeito sem presença não basta. Doeu demais entender que, às vezes, é preciso cruzar linha para reencontrar essência. Certo domingo, fui à missa. Nunca deixei de acreditar em fé, apesar de tudo. O padre novo da paróquia falava sobre perdão, e as palavras dele caíam como chuva mansa. Perdoar é dar liberdade ao outro e a si mesmo. Quando Deus perdoa, não pergunta motivo, apenas acolhe. Saí dali mais leve. Não me perdoava por amar como amei, mas por tanto tempo pensei que deveria ter sido diferente. E naquele instante entendi. Se o amor me curou, ele não pode ter sido errado. Alguns meses depois, recebi proposta inesperada. Um rapaz que sempre tomava chá no salão, estudante de jornalismo, quis escrever sobre minha história. Falou que mulheres da cidade contavam que ali, na minha casa de chá, havia mulher sábia que falava de amor e coragem. Ri. Coragem? Acho que tive medo o tempo todo, ele respondeu. Mas foi o medo que a fez seguir em frente. A senhora viveu como poucas têm coragem de admitir. Concordei em contar minha história. Disse tudo, sobre Renato, solidão, a noite do primeiro abraço, o amor com Fernando, as marcas, a paz. A matéria saiu meses depois com título simples: Cristina, a mulher que escolheu o amor. Muita gente se surpreendeu. Não esperava tanto carinho. Mulheres me procuravam para agradecer. Homens vinham tentar entender onde estavam errando. E eu continuava respondendo coisa mais básica do mundo. Amor se mostra, não se promete. Hoje, aos 63, não sinto falta do toque. Sinto gratidão por tê-lo conhecido. O que vivi com Fernando não foi conto de fadas, foi real. Teve culpa, medo, doença,
perdas, mas também teve presença, calor e verdade. Aquilo me bastou. Às vezes, sonho com os dois, Renato e Fernando sentados no mesmo jardim, conversando em paz. Os dois rindo como se finalmente entendessem que eu não pertencia apenas a um, pertencia à vida. Acordo chorando e sorrindo ao mesmo tempo. É estranho, mas reconfortante. No quintal, as roseiras florescem com força. O cheiro invade casa e toda a primavera parece me lembrar o mesmo. Nada foi em vão. As vidas cruzam por razão. Renato me ensinou paciência. Fernando me ensinou amor. E eu aprendi que cada promessa quebrada pode virar caminho para recomeço. Quando alguém me pergunta se faria tudo de novo, respondo que sim. Mesmo com lágrimas, mesmo com julgamento, mesmo com solidão depois. Porque meus momentos de verdade compensaram todos os anos de espera. Nenhum arrependimento pesa mais que sensação de ter vivido o que era para ser silencioso e escondido, mas foi amor de verdade. Se existe céu, e eu acredito que existe, imagino Fernando lá, cuidando do jardim, se orgulhando de mim. Imagino Renato ao lado dele, calmo, finalmente entendendo que o amor não é posse nem culpa. É gesto, é presença, é abraço, aquele que esperei tanto tempo e, no fim, encontrei no lugar mais improvável. E é por isso que conto esta história. Porque quem me ouve talvez também esteja esperando promessa que não chega, toque que nunca vem. Quero que saiba que dá para quebrar o silêncio sem perder dignidade. Dá para recomeçar mesmo quando acham que é tarde demais. Eu sou Cristina. Fui esposa invisível e mulher julgada. Fui serva de casa e depois dona dela. Fui pecadora e, finalmente, perdoada. Aquele que me prometeu amor me ensinou o que eu não queria. Aquele que me acolheu me deu tudo o que faltava. E hoje, quando penso nos dois, só consigo agradecer, porque sem os dois eu nunca teria aprendido que amor verdadeiro não se promete, se cumpre com gestos simples, com abraço, com vida. E é com essa paz que encerro minha história.